A diferença entre imagem e estilo. Estilo, cada um tem o seu, porque estilo é a exteriorização da sua personalidade, da sua essência. Já a imagem é o que você projeta para o mercado. A gente pode ter a mesma imagem se o nosso público for o mesmo, os nossos anseios, os nossos desejos forem os mesmos, porque a imagem ela é 100% editável. E quando a gente fala sobre marca, não tem como a gente não associar com a imagem. Essa primeira impressão, quando que foi que você percebeu que esses três elementos juntos eram importantes para uma construção de uma boa marca? Eu sempre gosto de falar que tão importante quanto a escolha do look é adequá-lo à ocasião. Porque nem sempre é sobre você, é sobre o ambiente, sobre o respeito com os outros. E como manter isso sustentável a longo prazo? Com verdade, sendo você. Sem querer encaixar ou entrar em caixas, ou querer seguir o que as pessoas estão fazendo que está dando certo. Por isso que tem muito julgamento. Fulana é brega, fulana é cafona. Mas será que ela é cafona ou você que não tem a referência disso? E quando a gente julga o outro, a gente está julgando com base na nossa percepção e no nosso gosto pessoal. Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então já clica aqui, se inscreve antes de começar esse episódio do Papo de Marca. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Hoje eu tô com uma convidada que ela conecta os três pilares essenciais para qualquer marca: imagem, comportamento e comunicação. Eu recebo aqui Karina Cardoso, estrategista de imagem corporativa, palestrante e criadora do método Viva. Muito obrigado porque você está aqui. Muito obrigado por tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada pelo convite, Lucas. É uma honra participar do Papo de Marca. Espero que esse episódio seja de grande valor para os seus telespectadores. Com certeza, muitas pessoas já viram aí na chamada alguns cortezinhos, alguns trechos da nossa conversa. E quando a gente fala sobre marca, não tem como a gente não associar com a imagem. Essa primeira impressão que a gente tem, seja de uma empresa ou de alguma pessoa física mesmo. Então eu falei imagem, comportamento e comunicação. Três pilares aí. Quando que foi que você percebeu que esses três elementos juntos eram importantes para uma construção de uma boa marca? Olha, Lucas, no começo da minha carreira, em 2018, eu só montava look para as minhas clientes. Então, sempre fui consultora de imagem e estilo. E eu sempre tive a curiosidade de saber se elas aplicavam o que eu ensinava depois da consultoria. E com os anos de experiência, eu pude observar que muitas delas voltavam ao comportamento anterior. É aí que eu parei para analisar o meu negócio e percebi: preciso mudar alguma coisa, porque a montagem de looks é apenas a cereja do bolo. E eu tinha que entender o porquê que elas não estavam se sentindo bem, não conseguiam levar aquilo adiante. Foi aí que eu identifiquei um comportamento repetitivo na questão da autoestima. Então, muitas delas estavam com a autoestima baixa por conta de ter engordado na pandemia e não estar se sentindo bem com o corpo. E isso influenciava em todas as outras áreas, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos interpessoais, relacionamento conjugal. E aí foi aí que eu desenvolvi o meu método Viva, onde eu abordo os três pilares, que é corpo, mente e estilo. A montagem de looks é o último dos pilares, porque primeiro eu preciso entender o que está deixando, qual desafio ela está enfrentando para que ela não se sinta bem. E aí eu trabalho o lifestyle, a rotina, o desejo de imagem, e aí sim eu consigo criar uma marca pessoal de acordo com o objetivo dela, de negócio, de carreira, e com autenticidade. É importante que ela esteja se sentindo bem. Então foi aí que eu observei que não estava tendo 100% de êxito no meu trabalho, e aí mudei toda a rota, entendendo de fato sobre o ser humano e sobre o comportamento humano. Karina, a gente já falou em várias coisas aqui, principalmente várias camadas que a gente vai entrar ao longo do nosso papo aqui, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi da palavra autenticidade. Como você enxerga a característica de uma marca autêntica? Qual que é a importância que você dá para
a relevância mesmo para uma marca ser autêntica? Como que você consegue definir essa marca? Olha, Lucas, a minha palavra-chave é autenticidade e singularidade. Eu acredito Boa. muito que cada ser humano é único. E com as redes sociais, o que acaba acontecendo é que tem muita comparação e inspiração. Então, os profissionais enxergam outro profissional que está dando certo e acaba copiando identidade visual, look, estilo, maneira de falar. E quanto mais você se inspira ou tenta se aproximar de algo, você se distancia da sua autenticidade, da sua Boa. singularidade. Então, a autenticidade é o que você tem de único e é isso que vai te diferenciar no mercado, que vai te tornar único. Mas eu pego muitas mulheres, muitos clientes que chegam até mim com medo de expor a singularidade. E eu defendo isso. Alguns anos atrás, quando deu um hype sobre arquétipos, eu estudei sobre isso e tentei aplicar no meu negócio. Mas isso ia completamente contra o que eu acredito e defendo, que é a singularidade e a autenticidade. Claro. Quando eu tento encaixar alguém dentro de um padrão, eu distancio essa pessoa da sua real identidade. Então, para o meu método, para o meu negócio, não funciona. Mas eu sei que arquétipos são símbolos para identificar comportamento humano e funciona em alguns casos. Mas, no meu caso, eu prefiro trabalhar com a autenticidade de cada pessoa. Então, eu faço uma investigação para entender quais são os valores, como é o estilo de vida, qual é o objetivo do negócio e vou desenterrando. Na verdade, não é desenterrando, é como se cada pessoa tivesse um holofote dentro dela. Mas esse holofote, que é a autenticidade, estivesse tampado, tivesse com uma neblina na frente. Eu só tiro essa neblina. Legal. Karina, se você puder compartilhar um pouco as soluções que você entrega para seus clientes e falar um pouco quem é o seu público ideal. O meu público-alvo são mulheres de 27 a 55 anos, empreendedoras. Também atendo homens, mas de forma pontual, porque hoje eu dou palestras em grandes empresas e eu percebo que a necessidade dos homens é transmitir uma imagem mais adequada e atrelada com os valores e a cultura da empresa. Então, atendo de forma pontual, mas o meu público-alvo são mulheres que entendem que imagem é importante para acessar lugares, ser respeitada e adquirir credibilidade. Hoje a gente vive num mundo online, digital, onde a concorrência é muito grande, é gigantesca. E como se diferenciar em meio a tantos outros profissionais? Lucas, eu quero te fazer uma pergunta. Fique à vontade. Quando você precisa de um profissional, você busca aonde? No Google? Rede social. Rede social, né? Acredito que todo mundo busca no Instagram. E a gente vive num momento muito imediatista, onde você não tem muita paciência para ficar ali rolando o feed. Então você olha, se a primeira impressão for interessante, você dá uma segunda oportunidade para entender se a pessoa realmente é tão boa quanto ela parece ser. Então, nesse momento, nesse jogo que a gente está vivendo da percepção, é importante que a primeira impressão cause um impacto positivo. Então, trabalho a imagem pessoal, trabalho o desejo de imagem, qual público que ela quer atender, porque a gente contrata o profissional, seja do Instagram ou não, por meio da credibilidade que a gente dá na imagem, e depois ele mostra a competência. Então, trabalho muito essa questão e a autenticidade, né? Que é ser você, independente do que o mercado, de que caminho o mercado está indo. Sim, então, mulheres de 27 a 50 anos Isso. que chegam até você, como que você pode ajudá-las na carreira profissional, nesses relacionamentos também dia a dia? Então, primeiro, eu entendo, faço uma investigação para entender qual é o público que ela deseja atrair, como ela quer ser vista pelo outro, porque a nossa imagem é isso. Às vezes você acha que está
comunicando algo, mas na verdade o público está te lendo de uma outra maneira. Então eu faço essa investigação porque nem todo mundo se preocupa com isso, Lucas. Eu recebo muitas mulheres, eu quero atender um público de alto ticket, mas ela não sabe como conectar com esse público. Então a gente precisa se sentir atraído e ter conexão mesmo para comprar, né, do profissional. Claro. Então, eu faço uma investigação profunda para entender todas essas questões. Além disso, o look que eu vou sugerir, ele precisa ser funcional para o dia a dia dela. Não adianta eu indicar algo que tenha a ver, por exemplo, com um arquétipo e ela cria um personagem e isso não vai ser sustentável por muito tempo. A longo prazo, né? Exato, porque né, personagem acaba virando algo caricato. Então, precisa ser funcional. Eu faço uma investigação profunda para entender como que é o dia dela, a rotina, se ela vai para o trabalho e depois vai buscar o filho na escola, se ela vai de carro, se tem uma atividade física, para encaixar tudo, para que se realmente facilite o vestir. E fique funcional também, né? Funcional, claro, porque de nada adianta eu indicar para uma mulher que é super prática, que tem uma vida corrida, uma sandália, por exemplo, que tem que amarrar no tornozelo. Ela vai gastar ali 1 minuto que vai fazer grande diferença no final do dia. E ela não vai ter essa paciência. Então, é muito personalizado, exclusivo. Eu defendo a autenticidade, a singularidade e o meu método ele vai bem além de apenas estereótipos prontos. Karina, você falou sobre percepção. A gente está, assim, no jogo da percepção. E eu queria fazer uma provocação para você, que se você acha que a nossa mensagem, ela chega nas outras pessoas e as pessoas entendem essa mensagem diferente, baseado no ambiente que a gente está. Sim. Você concorda com isso? Concordo 100%. Esse é um outro ponto muito importante que eu abordo com os meus clientes, que a sua imagem não é só a sua roupa. Tudo comunica algo sobre você. Quando a gente fala sobre construção de marca pessoal, tudo tem que ser intencional, inclusive a selfie que você tira. O fundo diz muito sobre você, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você anda, tudo está comunicando algo sobre você. E essa comunicação pode ser positiva, agregando na construção da sua marca pessoal, ou destrutiva. Então, você acha que está com um look incrível, que está com um comportamento muito legal e que está passando essa mensagem e tendo coerência nessa mensagem que você gostaria. Só que o público está interpretando de outra maneira porque os sinais que você emite que não percebe estão fazendo grande diferença aí nessa percepção do público. Então, por isso, para a construção de uma marca, é importante estar atento a todos os detalhes. A clínica, por exemplo, vamos falar aqui sobre clínica médica ou dentista, harmonização facial. Tudo comunica também. A maneira como o profissional serve um café, a maneira como a atendente recebe o cliente na recepção. A experiência, de fato, ela começa desde o atendimento telefônico para agendar a consulta. Às vezes no vídeo que ele viu na rede social, né? Exato. Tudo tem que ter coerência para intensificar a percepção da marca pessoal. E aí ela pode querer atender um público high ticket, um público mais alto, de um padrão elevado, que para o padrão elevado eles estão atentos em todos os detalhes. E aí chega na clínica, servem um café num copinho de plástico, por exemplo. Então, isso prejudica completamente na percepção de valor. E uma coisa que a gente conversou, né, antes de ligar as câmeras ali, tomando um café ali, que é dessa percepção das pessoas de que a sua imagem, principalmente a imagem pessoal, ela tá atrelada com a roupa que você veste, né? Mas existem outros fatores e outras mensagens por trás disso, né? O que você tem para agregar sobre esse assunto? Sim, Lucas. A nossa comunicação, ela é dividida por 2 pilares, que é a comunicação verbal, que é tudo que sai da nossa boca, e a comunicação não verbal, que envolve o comportamento humano.
Dessas duas comunicações, a não verbal é a mais importante. Ela é responsável por mais de 70% da nossa comunicação. Por quê? A primeira impressão é a que fica se você não tiver a segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E se você não tiver a oportunidade de mostrar a sua competência, de falar qualquer coisa que seja, a primeira impressão é a que vai ficar. Então, por isso, é importante estar tudo alinhado. Então, comunicação não verbal é a sua vestimenta, é o que você faz no seu cabelo, os seus acessórios, a sua maquiagem. E a comunicação, essa é a não verbal. E a comunicação verbal é a maneira que você fala, se você fala pausadamente, se você fala muito rápido. Você sabia que as pessoas que falam pausadamente transmitem mais segurança do que aquelas pessoas afobadas que querem sair atropelando tudo? E isso é mais um ponto positivo aí na nossa comunicação. Além disso, postura também comunica. Num relacionamento, por exemplo, de cliente com um profissional, se ele fala de braços cruzados, fechados, o nosso cérebro entende que aquela pessoa está fechada para negócio. Então, nós somos seres visuais. A gente julga e é julgado pela imagem. Isso faz parte da nossa natureza. E quem joga esse jogo se dá melhor porque usa dos artifícios e das ferramentas a seu favor. Já quem quer insistir em dizer que o que basta é a minha competência, infelizmente, vai acabar ficando para trás nesse jogo da percepção. E então, comportamento é aí que entra o meu método, né? Que é imagem, comunicação e comportamento, que envolve a postura, a sua comunicação, tudo tem que passar uma única mensagem. Vamos entrar ponto por ponto desse teu método? O método VIVA é valores, identidade, voz e autenticidade, tá correto? Isso mesmo. Vamos detalhar cada um deles? Vamos lá. Vamos começar com valores. Valores entre... São pilares? Posso falar que são pilares? Pode, são pilares, claro. Os valores são os valores de cada indivíduo. Então, eu defendo a autenticidade e singularidade, como eu falei, porque aí entram os valores. No meu método, eu aplico, no início das atividades, eu aplico testes de coach para entender, de fato, quais são os valores, qual é o objetivo, como ela se vê daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. E, Lucas, eu posso te afirmar que esse método faz toda a diferença, porque tudo que elas fizerem a partir de hoje vai levá-las em direção ao que elas desejam para daqui 10, para daqui 15 anos. Então, aí é onde entram os valores de cada um. Você entende com a profissional, primeiro faz um raio-x aí, né? Do passado dela, da formação dela, do que ela entrega e já projeta aonde ela quer chegar. Seria isso? Sim, porque qualquer livro que ela vai ler, qualquer curso que ela vai fazer, tem que levar ela em direção da mulher que ela quer se tornar. Ao invés de ficar tudo muito solto. Eu desejo algo, mas qual é o plano de ação para que isso realmente aconteça? Então, a gente cria juntas um plano de ação com datas, metas, para que realmente se torne real. Perfeito. Valores. Agora, identidade. É aí, mais uma vez, tá vendo que todos os pilares eu trago a autenticidade e a singularidade. Porque a sua identidade é a maneira como, é o que você vê no espelho, você vê o seu rosto, ele é a sua identidade. Então, eu trabalho muito a questão da harmonização facial, para não fugir muito da identidade. Cabelo, eu sou visagista também. Legal. Então, eu trabalho muito isso com muito cuidado e muita cautela, porque uma vez que você corta o cabelo demais, não tem o que fazer. E aí, onde existem as crises de identidade. E a nossa identidade está na nossa face. Então, trabalho muito essa questão de ser você mesma e ter a liberdade, ao invés de encaixar em caixinhas, ter a liberdade de ser quem é. Agora a gente parte para a voz, né? Que é o verbal, né? Aquela comunicação verbal. Sim. Todos os cursos que eu fiz ao longo da minha carreira, eu aplico nas minhas clientes. Então, eu fiz comunicação e oratória, que me ajudou muito. Para tudo você tem uma dicção, uma pausa. E a fala, ela precisa estar com
coerente com Claro. a imagem, porque senão isso gera uma dúvida na cabeça de quem está se relacionando. De nada adianta uma pessoa super bem vestida se ela não sabe se comunicar. E a gente se comunica o tempo inteiro. Eu preciso me comunicar de forma clara com você para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Eu preciso conversar com meu marido, eu preciso conversar com os meus pais, com o meu cliente. Eu preciso ter ali um jogo de persuasão, muitas vezes, para fazer uma venda. Então, tudo é técnica. Você precisa ter coerência entre imagem, comunicação e comportamento para que você, de fato, transmita segurança e confiança para a pessoa com quem você está se relacionando. Sim, Karina, esse é um assunto que muitos profissionais que já sentaram aqui nessa mesa falaram que são dos mais importantes, os pilares mais importantes e que ajudaram eles a chegar onde eles estão profissionalmente hoje. Como que você consegue ajudar dentro do seu método, trazendo mais para a parte prática, as profissionais nesse quesito da oratória e da comunicação? Olha, agora eu vou abrir o meu método para você, hein? Vai lá, fica à vontade. Todas as atividades que eu passo, elas são práticas. Então, eu peço para que ela monte um look de acordo com o objetivo dela e grave. Então, ela faz a gravação do que eu peço lá, de acordo com o negócio dela. A cliente da semana passada, por exemplo, ela é corretora. E eu pedi para que ela gravasse e no final a gente cria um pitch de vendas, porque eu deixo ela completamente pronta para o mercado, para que ela tenha a imagem e a comunicação perfeita e congruentes. Então, eu peço para que ela se grave fazendo um pitch de vendas, se grave conversando com o cliente. E dessa forma, com o treino, ela desbloqueia as crenças de que ela não era boa para a internet ou para gravar vídeo. Então, sempre com treinamentos práticos. Legal. Eu até vejo a minha marca pessoal, ela mudou e tá indo em construção depois que eu entendi não só a importância da comunicação, desse pilar, né, que é a voz do teu método, mas também para oratória, né? Quando eu dei mais atenção, procurei cursos e eu acho que os profissionais que escutam e assistem a gente também têm que focar nesse pilar inicial com certeza. aí. Esse pilar é muitíssimo importante, porque pensa comigo, imagina, uma mulher, ela precisa apresentar um projeto na empresa, precisa falar lá com os colegas, com o time, e a voz é muito fina, uma voz para dentro. Ela pode ter um melhor conhecimento do mundo, o melhor projeto, mas não passa confiança, não passa autoridade. Então, a voz precisa ter muita coerência com a imagem e precisa passar total segurança. E tudo isso é treinável. Legal. Na verdade, a gente já falou desse pilar, né, da autenticidade e singularidade, trazendo para o aspecto mais prático também dentro do seu método. Como que você consegue fazer esse raio-x junto com a sua cliente? Olha, Lucas, como nós abordamos esse fator, né, que é muito importante, a gente pode falar da autoestima, que é a base de tudo. Uma pessoa com autoestima elevada, ela fecha negócios, ela se sente muito melhor, porque o que a gente falou até agora é na imagem, na maneira como o outro percebe a gente. Mas eu gosto de pontuar que tão importante quanto a imagem que você vai projetar no mercado é a maneira como você se sente com a imagem que você construiu. Legal. Porque se você está bem com você, todos os problemas ficam menores, você se sente muito mais forte e apta para ir para a luta, para resolver todos os problemas e conquistar realmente o seu espaço. Então, se você está com a comunicação legal, você tem segurança, está sempre preparada, a sua autoestima vai estar sempre elevada, porque uma coisa é consequência da outra. Então, estejam sempre preparados, sempre preparadas, porque a oportunidade ela não vai bater na sua porta 2 vezes, ela vai passar. E se você estiver preparado, tanto na comunicação quanto na imagem, você vai agarrar todas elas. Com certeza. Karina, hoje a maioria das suas clientes, elas são empreendedoras, ou seja, têm ali uma empresa própria, ou trabalham ali num mercado mais CLT? Olha,
A grande parte são empreendedoras que saíram do CLT e estão empreendendo, querem transmitir uma mensagem diferente, ou que estão em ascensão na carreira, no negócio, e entendem que a imagem realmente é importante para projetar no mercado. Sim. Porque uma vez que você passou uma imagem deturpada do que você realmente gostaria, é muito difícil você reverter esse jogo. Então, você tem que fazer um rebranding de tudo que você construiu. Então, são mulheres em transição que entendem que a imagem realmente é importante e que a imagem cria oportunidades e abre portas. Você falou sobre rebranding, né? Qual a importância que você acha dentro, principalmente de uma profissional que saiu desse mercado CLT, onde ela tinha um horário fixo para cumprir, ela tinha que seguir ali uma certa cartilha, né? Dentro do mercado CLT. E quando ela passa agora para esse mundo do empreendedorismo, onde ela tem que, às vezes, criar a sua própria imagem e ela não tem noção, né? Para onde que ela vai, o que que ela faz. Como que você vê a importância do profissional, né? Estudar o branding, estudar a comunicação dentro, como marca pessoal aí? Olha, Lucas, eu diria que essa é a fase mais importante da vida de uma mulher que esteja nessa transição. Por quê? Ela trabalhava no CLT, onde ela seguia uma cartilha e uma política de vestimenta. De repente, só usava alfaiataria, terno, roupas muito formais, e aí muda o percurso, vai para um negócio mais despojado de repente e continua vestindo aquele mesmo padrão. Isso é muito perigoso porque ela vai atrair um público que ela não é o público qualificado. Sim. Então, nesse momento, é a hora de usar todas as estratégias para que você se conecte com o público que você deseja atrair. Porque senão, acaba que o negócio não vende, não vai para frente. Ela fala, mas eu fiz tudo certinho, investi tantos mil e não estou tendo retorno, o negócio é ótimo. Mas o negócio é ótimo sem um cliente adequado, sem o cliente ideal, realmente não vai para frente. Então, esse é o momento da virada de chave, de entender quais estratégias, como se posicionar nas redes sociais, qual linguagem que vai usar. E é aí que vem o branding, que é a gestão da marca pessoal. É aí que a gente entende profundamente todos esses aspectos para criar uma marca pessoal realmente que tenha total conexão com o que ela deseja. Conexão, coerência e autenticidade, com certeza. É o que você está falando sempre aqui, né? Com certeza. Eu recebo muitas clientes que nessa transição de CLT, e elas falam, eu nem sei mais quem eu sou. O meu guarda-roupa só tem terninho preto, calça alfaiataria, camisa, eu nem sei do que eu gosto. E é aí que eu vou buscar a singularidade, a autenticidade, tirar aquela névoa Sim. que está apagando o farol dela, e aí boto para fora. E aí elas se libertam de um estereótipo, de um padrão que na verdade nunca foi elas. Isso é muito gostoso. Essa é a parte que eu mais gosto no meu processo. E você acha que cada indivíduo, cada empresário tem uma própria... É que é difícil falar estilo, né? Não sei como que eu vou ser interpretado aqui, mas assim... como que a gente consegue traduzir a personalidade, a identidade, a autenticidade dessa pessoa nos looks que você monta para ela? Olha, eu acho importante falar aqui a diferença entre imagem e estilo, para ficar bem claro para as pessoas, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Estilo, cada um tem o seu, porque estilo é a exteriorização da sua personalidade, da sua essência. Então, por isso que não dá para eu copiar o seu estilo, Lucas, porque a sua personalidade é só sua. Entendi. E a minha é só minha. Já a imagem é o que você projeta para o mercado. A gente pode ter a mesma imagem se o nosso público for o mesmo, os nossos anseios, os nossos desejos forem os mesmos. Porque a imagem ela é 100% editável. A gente consegue construir a imagem a partir do que a gente deseja comunicar. Já o estilo não. Mas é possível a gente criar uma marca pessoal, uma imagem com o estilo, a essência. Entendi. E é isso que é a singularidade. Eu vou te dar um exemplo do meu look. Não sei se o pessoal consegue ver em casa o look que eu escolhi hoje. Aqui eu trouxe a imagem que eu queria comunicar hoje era autoridade, porque as linhas retas trazem isso, a gravata traz isso.
Mas as cores, a maneira como eu fiz toda a composição, traz a minha personalidade, que sempre foi muito criativa, desde sempre. Então, eu uni a minha singularidade, a minha autenticidade na mensagem que eu queria transmitir. Então, tão importante quanto a escolha do look é adequá-lo à ocasião e ao seu estilo, porque assim você não se sente um personagem, uma caricatura, você se sente você. Não sei se você segue uma influenciadora digital, criadora de conteúdo, chama Luana Carolina, na rede social. Não conheço. Depois eu vou compartilhar com você. Ela participou de 4 podcasts na mesma semana. E 4 podcasts com características e temas diferentes. E ela fez um conteúdo que eu achei sensacional. Que ela explicou o motivo que ela escolheu cada look em cada episódio. Ela foi no podcast do Primo Rico. E ela escolheu um look mais... menos casual, mais formal. E aí ela explicou a imagem que ela queria transmitir com aquele look. E depois ela foi num outro podcast. Ela já foi mais informal. E explicou que a mensagem... Eu achei sensacional, assim. É isso. É a adequação de acordo com o ambiente. E isso funciona para as minhas clientes quando eu falo. Por exemplo, tô com uma psicóloga. E não adianta eu sugerir para ela, por exemplo, um look, por mais que ela seja uma mulher forte, rígida, não adianta eu sugerir para ela um look, por exemplo, igual o meu, com linhas retas, porque ela vai assustar o cliente dela, o paciente. Nesse caso, a estratégia entra com linhas curvas, cabelo mais com ondas, maquiagem leve, roupas claras, fluidas, porque as formas comunicam. E as formas arredondadas comunicam mais acessibilidade, mais leveza, legal. delicadeza. Então, formas arredondadas, leveza, delicadeza, acessibilidade. Então, hoje eu vou a um evento ou preciso falar com um cliente e eu quero estar acessível. Escolha peças claras, formas arredondadas, uma maquiagem leve, porque isso remete mais à delicadeza, passa mais suavidade. Já o oposto disso, eu tenho uma reunião séria, eu quero transmitir responsabilidade, autoridade. Aí eu já indico que você use peças com linhas retas, porque as linhas, elas comunicam força ou acessibilidade, como eu falei. E cores mais escuras, acaba passando mais rigidez. Mas é importante dosar muito bem, porque pode também causar distanciamento. Então, quando você entende sobre as técnicas e sobre o significado do que as peças comunicam, você faz escolhas estratégicas. E você só tem esse conhecimento quando você passa pelo processo de estratégia de imagem. Gostei, Karina. Gostei desses exemplos aqui. Eu acho que vou começar a prestar mais atenção, né, como profissional e até em outras pessoas que eu for receber aqui, enfim. Mas você vê um erro comum das pessoas em querer transmitir uma mensagem e errar e pecar nesse estilo aí que você falou, nesse estilo não, nessa característica de roupas mais arredondadas, linhas mais retas? Sim, muito. Eu vejo muito. Então, como eu falei, as pessoas hoje com a internet, né, com as redes sociais, elas querem copiar o que está funcionando para outro. Mas ela esquece de analisar profundamente o objetivo do outro. Então, acabam repetindo. Tanto é que agora, há pouco tempo, estava no hype Old Money, que é o look de peças claras, alfaiataria, muito blazer, muito colete, linhas retas. Mas será que isso tem a ver de fato com ela? E será que isso funciona para o público dela? Então tem muito erro. Eu vejo muitas advogadas também indo para audiências, para eventos ou compromissos extremamente formais com a roupa que ela se sente mais bonita. Mas a roupa que ela se sente mais bonita não é adequada para aquele ambiente. E isso acaba passando uma imagem completamente deturbada e atrapalha no posicionamento dela. Então, eu sempre gosto de falar que tão importante quanto a escolha do look é adequá-lo à ocasião. Às vezes fecha uma porta de um negócio que você pode... Exato, porque nem sempre é sobre você, sobre a roupa que você se sente mais bonito. É sobre o ambiente, sobre o respeito com
com os outros e sobre se sentir confortável. Eu quero trazer o pessoal de casa para uma reflexão. Você já foi em algum evento ou em alguma situação onde todos estavam vestidos de uma forma e você era o único que estava vestindo uma roupa assim completamente diferente? Como que a gente se sente numa situação jeans dessa? e um casamento, por exemplo, numa igreja à noite, né? Exato. Pode ser uma uma situação. Ou, de repente, um casamento, já que a gente está falando disso, e aí a mulher fala, eu vou com aquele meu vestido que eu me sinto mais linda, que é aquele tubinho de paetê decotado, porque eu quero me sentir poderosa hoje. Mas é um evento religioso. Então, isso é falta de respeito com os anfitriões. Então, tão importante quanto a escolha do look é adequá-lo à ocasião. Legal, gostei. É adequar. E o que você falou também, né? Que às vezes você se veste a imagem é pra percepção que o outro vai ter sobre a minha marca, né? Claro, isso influencia completamente. Mas é aí que entra de novo aí o meu método, né? Autenticidade e singularidade. Porque não adianta você vestir um personagem. Eu preciso ir em tal evento, eu quero que me vejam assim, eu vou vestir um personagem. Você não vai nem se sentir seguro. Legal. Com aquela, né, com aquele look. Então é importante que você traga a sua singularidade, a sua autenticidade e adeque, porque é possível você adequar o seu estilo independente da ocasião que você vá. Mas, mais uma vez, você só consegue isso conhecendo, tendo conhecimento profundo e passando por esse processo para entender qual é o significado por trás das formas, das linhas, das cores. E como manter isso sustentável a longo prazo? Com verdade. Sendo você, sem querer encaixar ou entrar em caixas, ou querer seguir o que as pessoas estão fazendo que está dando certo, ou olhar na internet, ver o que funciona para um ou para outro e querer copiar, ou querer se encaixar em arquétipos. Quando entra dentro do arquétipo, o cliente acaba vestindo um personagem e fugindo, né, da verdade dele. Então, com verdade, não tem como não ser duradouro. Karine, hoje com a exposição que a gente tem nas redes sociais, como que você consegue, ainda seguindo nessa linha da coerência, da consistência, como que um profissional consegue comunicar isso nos stories, aí mostrando mais o bastidor, o dia a dia dele, sem fugir dessa imagem que ele quer construir? Olha, tem uma linha muito tênue entre você mostrar takes do seu dia e você mostrar a sua vida, os bastidores da sua vida. Então, se você deseja construir uma marca poderosa no mercado e ser vista como autoridade no seu negócio, na sua área de atuação, não poste tudo. Porque o seu dia a dia pode prejudicar a sua reputação. Então, é interessante que o profissional poste, claro, os bastidores, porque o cliente, ele quer ver isso, ele quer ver quem é aquela pessoa por trás daquele negócio. Mas precisa ser escolhido a dedo para não cair, né, nesse abismo aí de prejudicar a própria marca. É ser estratégico, então. Ser estratégico em tudo. Então, uns dizem, tem que mostrar os bastidores. Já outros dizem, não tem. Mas tem sim, tem, mas de forma muito pontual. Porque ninguém também só quer um Instagram, ver um Instagram institucional, onde só tem venda, ensinamentos e técnicas. Palestra, né? É, porque fica chato. A gente entra na rede social para interagir, né? Entretenimento, exato. Então, a gente também quer saber quem é aquela pessoa por trás daquele negócio. Mas tem que ter estratégia. E estratégia com coerência, eu acho que leva o profissional, assim, em todos os aspectos, eu acho que do negócio, né? Quando a gente fala aspecto financeiro, aspecto da construção de imagem, o marketing. Exato, como eu falei, né? Então, uma selfie, um lugar que você frequenta pode comprometer o seu posicionamento. E aí? Como que você vai reverter isso? Ainda mais na rede social, onde todo mundo tem acesso a tudo e a informação, ela pulveriza muito rápido, né? Com certeza. Então, tem que ter muito cuidado aí para realmente não se prejudicar. E qual que é o link que essa postura nas redes sociais, sendo intencional, a gente consegue talvez converter mais clientes, mais pacientes? Qual que é o link que tem entre essa imagem que a gente escolhe
com o financeiro da empresa no final do mês? Olha, se tratando de redes sociais, como a gente estava falando agora, acho importante mostrar para o público que você está atendendo, que você tem cliente, que você está no movimento, mesmo que não esteja, mas que você está ali no movimento, porque isso passa credibilidade, né, autoridade. Então, mostrar os bastidores, fiz um curso que vai agregar para o meu negócio, legal postar. Fui num restaurante que é legal, que tem ali a congruência com o meu posicionamento. É legal passar também, postar uma dica assim e fugir um pouco do profissional. E quando você tem a adequação, e a palavra de ordem hoje, Lucas, vai ficar congruência. Tá? Eu acabei de anotar aqui. Quando você tem congruência entre posicionamento, tanto off quanto on, tanto na sua imagem quanto na comunicação e postura, não tem como não faturar mais. Porque o negócio só vai crescer, né? Você alavanca o seu posicionamento, a sua autoridade no mercado e, consequentemente, as pessoas, né, passam a te procurar muito mais. Então, mesmo que não esteja fazendo, mostre que está fazendo, que você está ocupado. Karina, no longo prazo, congruência e coerência é uma receita que não tem como dar errado, né? Não tem como. Isso transmite confiança para quem está se relacionando ou procurando. Isso passa tranquilidade, de fato, para o cliente. Então, ela é a mesma pessoa na rede social, fora da rede social, no atendimento. E isso é importante também, que numa empresa, dentro do ambiente corporativo, todas as pontas, desde a atendente na recepção, a copeira, ao CEO, todos tenham o mesmo comportamento que transmita a cultura da empresa. Porque é isso que vai fazer com que o cliente se sinta seguro. Então, é coerência, tanto dentro do ambiente corporativo, quanto na vida pessoal e profissional. Não adianta, por exemplo, um profissional se comportar nas redes sociais de uma maneira super formal, educada, e aí vai numa padaria, por exemplo, não é para estar arrumado assim o tempo todo, né? Assim, cheio de coisas. Mas vai numa padaria com uma camiseta furada, tem um comportamento agressivo de tratar o atendente mal. Sempre tem alguém observando. Claro. A gente está sendo observado o tempo inteiro. Então, vai rolar essa incongruência. Mas ele se comporta de tal forma e agora está de outra forma. Então, isso acaba com a reputação e gera desconfiança. É o ruído de comunicação que a gente chama. Ruído de comunicação, boa. E você já entrou no ruído de comunicação e falou sobre a equipe, como ter ali uma comunicação alinhada. Como que a gente consegue melhorar e alinhar ainda mais a comunicação assertiva entre 5, 10 colaboradores dentro da equipe? Olha, dentro de um ambiente corporativo, eu dou palestras e treinamentos, onde eu trago com muita força a cultura e os valores da empresa. Porque tudo que o funcionário, o colaborador faz dentro da empresa pode agregar ou não para os valores, né? Para intensificar os valores da empresa. Então, eu pego bem forte nessa questão, trazendo quais são os valores e adequando, trazendo insights, ensinamentos de como se comunicar, como ter uma postura que tenha congruência para intensificar, de fato, o valor daquele ambiente corporativo. Porque todos os colaboradores representam a marca, né? Representam a empresa. Exato. Você sabe que, como eu falei, as pessoas vestem o melhor look, mas o look que é melhor para ela. Por exemplo, numa premiação dentro de um ambiente corporativo, o colaborador ele vai estar nessa premiação representando uma empresa e não vestindo o melhor look ou representando a personalidade dele. Então, existe assim, tem que ter muito cuidado nessa questão, porque é sempre sobre o outro. Sim. E nunca sobre ele. Com certeza. E muitas pessoas que acompanham a gente aqui são do mercado criativo, né? Então, agências de marketing, agências de publicidade. E tem um certo estereótipo nesses profissionais, né? Como que você acha que eles conseguem melhorar a comunicação não verbal deles, partindo do ponto que eles atendem clientes a nível global, né? E a gente tem essa estereotipação que o profissional criativo da agência criativa, o cara usa roupa folgada e às vezes até fala de qualquer jeito. Como que o profissional consegue
melhorar e aprimorar essa comunicação não verbal dele? Olha, primeiro eu vou falar sobre a verbal. A gente confia em quem fala bem, em quem fala pausadamente, em quem tem uma dicção clara. Além disso, chamar sempre o cliente pelo nome, nunca de flor, amor, amiga, a não ser que você tenha intimidade de fato. Mas o cliente, ele gosta de ser chamado pelo nome. Então, a gente parte desse ponto. Em relação à comunicação não verbal para esse público, eu diria que a mais livre a área de atuação ali, o mercado mais livre para você comunicar a sua personalidade. Eu, no meu caso, por exemplo, se eu vou buscar um arquiteto ou um profissional de marketing para trabalhar o meu negócio, eu vou enxergar nele a criatividade na imagem dele e falar, ele é bem criativo, ele vai resolver o meu problema. Agora, se for mais do mesmo, vai ser mais difícil, né? Porque você acaba sendo escolhido pelo preço e não pelo valor e não pela diferenciação. É entender, Lucas, de fato, qual é a sua singularidade, qual é a sua autenticidade, o que você tem de mais diferente que você pode trazer para sua imagem. Porque o cliente ele vai buscar criar identificação Sim. com esse profissional. Então, de repente, eu amo uma meia colorida. Legal, traz a meia colorida, a meia divertida para o seu look. Eu gosto de roupa larga. Traz uma calça com uma modelagem diferente ao invés de uma calça comum. Porque um moletom regular, né? Uma calça diferente. Tem várias calças lindas de alfaiataria masculina que elas têm um caimento diferente, um botão mais na lateral. A alfaiataria, ela instantaneamente transmite mais elegância. Então, quem que você quer atender? Primeiro precisa entender isso. Perfeito. Qual é o público? Porque se você se alinha muito e vai atender um público C&D, ele vai achar que você é muito caro. Se você é desleixado e quer atender o público A, ele não vai criar identificação. Então, entender primeiro quem você quer, para onde você vai atirar. Perfeito. E aí, a partir disso, trazer a sua singularidade. É uma mulher, eu gosto de acessórios grandes, acessórios diferentes. Então, traz isso como uma assinatura de estilo. Para que o cliente fale, é aquela moça do colar? Aquele moço da meia colorida. Então, a assinatura de estilo, ela serve para memorizar quem você é na cabeça do seu cliente. Muito bom. E você acha que no mercado corporativo o equilíbrio é a melhor opção? Depende de qual mercado você está falando. Se é uma instituição financeira, por exemplo, não dá para a gente trazer muito da personalidade, porque cada mercado tem a sua política de vestimenta, tem a sua adequação, então não dá para brincar muito. Então, quando você trouxe o marketing, né, a publicidade, eu falei, esse é o mais livre, é o que dá realmente para você trazer... Tem margem para brincar com outras coisas. Exato, você pode brincar muito com os acessórios e trazer sua personalidade. Já o mercado mais formal, você não consegue. Você tem que realmente ali seguir uma política de vestimenta. Infelizmente, seguir essa cartilha, né? Do que a gente falou do CLT, né? Exatamente. E muitas empresas, elas falam sobre a experiência do cliente através dessa percepção, dessa primeira impressão que você tem com o colaborador ali. Porque ele o cartão de visita, né? Vamos supor aí um arquiteto que você deu exemplo. Se ele chega numa visita com um cliente, essa primeira imagem que a gente tem dele é o que vai ficar na nossa cabeça. E qual que é a relação disso com a experiência que ele vai ter ao longo prazo? Olha, quando a gente fala de negócio, empresa e tudo mais, e cliente, o primeiro contato que o cliente tem com a empresa é por meio do colaborador. Sim. Seja na recepção, no atendimento no café, por telefone. Então, é importante que o colaborador entenda os valores, entenda toda a visão da empresa para que todo atendimento seja congruente. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você deixou de consumir algum produto porque você não se sentiu bem tratado, entrou numa loja, não gostou do atendimento, mas você queria muito aquilo? Aquilo, assim, ia resolver a sua vida. Sim. Mas você foi embora porque você não teve uma boa experiência. Com certeza. Já aconteceu? Acredito que na vida de todo mundo. Então, o atendimento, a experiência que o cliente tem, faz total relação, tem total influência com o fechamento, tanto do contrato quanto da venda do produto. E já teve até casos de eu ir em loja para buscar, às vezes, algum presente nessas lojas de
de surf, assim, como que fala? De streetwear, eu acho que chama, né? E o cara que veio me atender tava com uma roupa completamente diferente do que ele vendia, sabe? E eu falei, será que ele... E ele me indicou algumas peças de roupa. Falou, não, esse aqui vai ficar legal no seu irmão, assim. Eu falei, será mesmo? E me deu uma certa estranheza. Aí que é o ruído da imagem. Sim. Ele trabalha numa loja de streetwear e ele tá vestindo uma roupa formal. Você fala, ué, mas será que ele realmente entende disso? E aí você não vai dar credibilidade para uma palavra que ele disser ou para qualquer roupa que ele te indicar. Karine, é engraçado que nós como consumidores, a gente não gosta muito da estranheza, a gente gosta do que é familiar pra gente e do que faz sentido na nossa cabeça, né? Então, tudo isso, o que a gente constrói na nossa cabeça parte da referência que a gente tem. Então, se você não tem muitas referências na vida, você vai se habituar com o que você é acostumado, com o que você já viu. E aí, por isso que tem muito julgamento. Fulano é brega, fulano é cafona. Mas será que ela é cafona ou você que não tem a referência disso? Uhum. E quando a gente julga o outro, a gente está julgando com base na nossa percepção e no nosso gosto pessoal. Por isso que eu trabalho muito isso. Imagem pessoal é pessoal, como o nome já diz. Então, cada um tem o seu. Quando você julga que você não gosta, é porque você não usaria. Mas você já tentou entender a personalidade do outro? Então, a gente julga com base nas nossas referências. E no ambiente que essa pessoa também frequenta e quer chegar, né? Porque o posicionamento é isso também, né? Claro, claro. Cada um está em busca de alguma coisa. E quem tem estratégia é estratégico em todas as escolhas. E quem não tem conhecimento sobre isso não vai entender. Perfeito. Eu gostei e vou levar também para outros episódios esse detalhe que a gente falou da congruência e coerência. Hoje a gente tá em um mercado corporativo com várias gerações trabalhando no mesmo mercado de trabalho, né? Veio uma convidada aqui, ela falou que, se eu não me engano, 4 gerações às vezes na mesma empresa, no mesmo ciclo ali, né? Uhum. Como a gente não perder e entrar nesse ruído de comunicação para todo mundo estar alinhado dentro da empresa, dentro do mercado corporativo, tendo esses quatro pontos de vista, né? É bem delicado porque são várias gerações juntas, né? E a geração Z, eles estão em outro momento, mal querem um CLT, né? Eles querem liberdade. Mas eu acredito que trazendo palestras e treinamentos para a equipe, porque muitas vezes o colaborador nem sabe quais são os valores da empresa, nem sabe qual é a cultura da empresa. Então, isso precisa estar presente no time, tendo treinamento sempre, para que fique claro de uma ponta a outra como se comportar. E você acha que cabe ao dono da empresa criar essa cartilha, esse aceitável? Quem traz esses eventos é o time de marketing, né? Então, trazer palestras, treinamentos e sempre com uma questão que eles estão observando. Eles precisam observar qual desafio eles estão enfrentando dentro da empresa e trazer isso com um profissional. Porque um profissional de fora habilitado para falar, com bastante autoridade para falar sobre aquele assunto, tem um peso muito maior do que o próprio colega de trabalho ou o supervisor ou o líder falar. Sim. Então, observar de fato qual é o desafio que está enfrentando naquele momento e trazer um profissional da área para destrinchar ali aquele assunto. Legal. Karina, caminhando para o nosso fechamento do nosso podcast, nosso episódio, eu queria que a gente traçasse aqui 3 perfis e você ajudasse a gente a construir uma imagem para essa pessoa dentro do cargo, do posicionamento que ela quer atingir. Você topa? Bora! Vamos fazer assim, eu vou traçar 2 perfis e o terceiro você cria. Tá certo. Pode ser? Vamos. Então, como eu falei do pessoal da agência de marketing, eu acho que pode ser um perfil. Então, vamos colocar um profissional de 30 anos, que ele é formado em publicidade e propaganda.
e ele acabou de sair de uma agência de publicidade e ele quer entrar para o mercado corporativo. Então, assumir aí um cargo de diretor de arte em alguma empresa, pode ser multinacional, tá? Um homem. O outro, uma mulher de 40 anos, profissional de harmonização facial, que acabou de montar a sua clínica em São Paulo, região central, que é importante também a gente nichar isso. E o terceiro, aí você... Vamos por partes. Vamos falar aí os seus primeiro. Bora. Esse homem de 30 anos que quer entrar no corporativo e uma multinacional, uma empresa maior, primeiro de tudo, entender profundamente a história da empresa, os valores da empresa. Ter uma comunicação assertiva, né, clara, persuasiva também, para convencer um time, convencer um líder. E em relação à imagem, é o que eu falei desde o início, é a adequação. Se ele acabou de sair de uma agência de publicidade, onde ele era muito livre na vestimenta, agora é hora de adequar o look aos valores e a cultura mesmo da corporação. Legal. E aí você falaria para esse profissional readequar o guarda-roupa dele inteiro? Teria alguma coisa prática nesse sentido? Ou separar ali talvez algumas peças para ele utilizar dentro desse ambiente corporativo? Reformular o guarda-roupa inteiro não é necessário nesse primeiro momento, mas com ajustes finos. Então, você vai precisar comprar algumas peças. Se for jeans, opte por jeans mais escuros. Legal. Porque o jeans mais claro, ele é mais informal. Jeans rasgado também, hipótese alguma, porque é uma peça muito de lazer, muito informal. Então, peças mais escuras, camiseta, se for t-shirt, alinhada, slim, nada de peças muito largas, porque a roupa elegante, ela é sempre mais próxima do corpo. Então, se você busca elegância, além disso, tão importante quanto a escolha da roupa é o cabelo alinhado, uma barba bem feita, higiene pessoal em dia, unhas cortadas, porque tudo isso agrega na imagem e comunica completamente. Se você não cuida nem de você, o cabelo tá bagunçado, a roupa tá cheia de pelo de pet, automaticamente a pessoa que você está se relacionando pensa, nossa, se ele não cuida nem dele, ele vai cuidar do meu negócio? Não vai. Às vezes é aquela mensagem... subliminar. Exato. É a mensagem subliminar que o nosso inconsciente interpreta. A gente tem um comportamento a partir disso, mas é involuntário. É Perfeito. Sem perceber. Boa. E às vezes é o que faz a gente tomar a decisão do sim final, né? Isso, Lucas, porque o que acontece? A imagem ela é como um quebra-cabeças. Cada pecinha ela tem que estar encaixada perfeitamente para criar aquela imagem. Se algumas peças estão fora do lugar, é confusão, dá uma confusão ali. Você fala, nossa, tem alguma coisa fora do lugar, mas eu não sei o que é. Você não sabe, porque você não tem noção de todas o significado, né, das coisas. E aí você não sabe o que é exatamente que está fora do lugar, mas aquilo não te passa 100% de confiança. Boa, vamos pro próximo perfil, pode ser? Vamos. A mulher de 40 anos da Hoff, né? Harmonização facial. É importante ter cautela nos procedimentos estéticos. Por quê? Porque o cliente ele vai contratar quem ele admira. E se a pessoa está com muita coisa no rosto, aí já vai causar um certo receio. Meu Deus, será que eu também vou ficar assim? Então, lembre-se sempre, você é o cartão de visitas do seu negócio. E a sua imagem, o seu rosto, a sua comunicação diz como você é como profissional. Então, atenção sobre isso. E vou bater sempre nessa tecla que, antes de se projetar para o mercado, entenda quem você quer atender. Qual é o seu público? É o C, é o D ou é o A? Porque você precisa se vestir, se comportar de acordo com o público que você deseja atrair. A gente contrata quem a gente admira e cria identificação. Então, atenção em quem você deseja contratar. Perfeito. Contratar não, atender. Atender. E assim, o que você deu exemplo ao longo do episódio, né? Toda a equipe precisa estar alinhada, né? Desde a copeira, a recepcionista que vai dar o bom dia, boa tarde, o primeiro atendimento tem que estar alinhado com essa mensagem e imagem
que a profissional quer passar, né? Exato, com certeza. Então, imagina, ela é uma dentista de harmonização facial. O cliente, ele faz uma reserva, porque é o sonho da vida se sentir bem, né? Ter uma autoestima melhor. E aí o sonho é fazer um procedimento estético, uma harmonização facial ou uma cirurgia plástica que seja. E a gente sabe que esses procedimentos não são baratos. Então a pessoa trabalha, vai, faz uma reserva direcionada para isso e chega lá na clínica toda feliz. E o sofá tá furado, por exemplo, na recepção. Ou a atendente tá com mau humor, trata a pessoa assim, seca, sabe? A experiência, ela começa desde o momento que ela chega. E aí vai servir o café, é aquele no copinho. Então, tudo isso está comunicando. Vai falar, meu Deus, será que ela realmente é boa, como disseram que ela é, ou como ela parece ser? Então, tudo comunica, tudo comunica. Atenção em todos os detalhes. Perfeito. Terceiro perfil, agora é com você. Ai, vamos lá. Você decide. Dá uma dica aí, vai, que agora... Vamos para... Deixa eu pensar aqui. Mulher, que é o seu público-alvo. Uma profissão. Gostei do arquiteta. Bora. Arquiteta. Arquiteta é a mesma situação do profissional de marketing ou publicidade. Eu quero contratar um arquiteto que seja criativo, que vai entender as minhas referências, porque eu não tenho conhecimento técnico do que ele tem. Então, Certo. a partir do momento que eu der as minhas referências, eu quero que ele compreenda. E eu vou contratar o arquiteto que a primeira impressão for mais impactante para mim. Que me transmita uma primeira impressão de criatividade, de modernismo. Eu quero uma pessoa moderna, que vai me dar dicas dos produtos e das coisas de última geração, do que está em alta no mercado. Então, eu espero que a pessoa seja uma pessoa moderna, uma pessoa super atual e até um tanto quanto fashionista. Gostei. Acho que ficou bem claro, né? Os três perfis um pouco diferentes. E, Karina, antes da gente ir para a nossa pergunta final aqui, deixa as redes sociais... Onde que as pessoas te encontram, enfim, Instagram, LinkedIn, fica à vontade, o espaço é seu. O nome é igual em todas as redes, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, é Karina Cardoso Style, S-T-Y-L-E. Tá aqui na descrição também, vai ficar aqui na descrição do YouTube e do Spotify também, tá bom? Karina, gostou do papo até agora? Adorei. Muito Já bom. passou? Não, a gente Não, a gente ainda tem a pergunta de encerramento, que eu já fiz essa pergunta para todos os convidados que passaram aqui e eu não tive nenhuma resposta igual. E para mim isso é o que tá valendo a pena, sabe, de conhecer e de entender um pouco a visão que as pessoas têm sobre branding, sobre percepção mesmo de marca, que foi muito que a gente falou aqui. Já fazendo até olhando aqui as minhas anotações, que minha caneta aqui tá quase acabando a tinta de tanta anotação que eu fiz nesse episódio. Uma das coisas que para mim ficou muito claro é sobre autenticidade. E aí aquilo que a gente conversou sobre o ambiente que você tá, conversa muito e pode até ter um ruído nessa mensagem, nessa comunicação, dependendo do ambiente que você tá. E claro, a congruência, né, que é um ponto que eu também vou levar para outros aspectos da minha vida, da minha marca, da minha empresa, que é sempre ser congruente, ser fiel com o posicionamento que eu quero atingir, que eu quero chegar. Eu acho que o empreendedor, o empresário que está do outro lado também precisa buscar isso, né? Precisa entender que a congruência junto com essa carreira a longo prazo é o que vai alavancar talvez o negócio dele. E construir a reputação dele no mercado. Com certeza, com certeza. E isso tá linkado com muita coisa que a gente falou aqui da experiência do cliente, né? Preparada? Vamos lá. Bora? Karina, como você quer que a sua marca, Karina Cardoso, seja lembrada pelas pessoas? Olha, Lucas, eu quero que a minha marca seja lembrada. Tenha uma lembrança de que imagem não é aparência. Imagem é
personalidade e liberdade. Porque quando você se veste da sua verdade, você ganha liberdade para ser quem você realmente é e se livra dos estereótipos e das aprovações alheias. Perfeito. Gostei. Muito bom. Quer deixar uma mensagem final para a empreendedora que está do outro lado? Com certeza, não tenha medo de ser você. O seu diferencial é o que vai te posicionar e fazer com que você seja lembrada na cabeça do seu cliente. Boa, hein? Forte essa frase, gostei. Karina, obrigado, viu, pelo tempo, pelo tanto de conteúdo que você conseguiu trazer aqui pra gente. Tenho certeza que as pessoas que assistir, ouvirem a gente vão tirar muita coisa legal aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Lucas. Foi um bate-papo delicioso. E se você tem interesse em saber mais sobre marca pessoal, imagem, estilo e posicionamento, me segue lá nas redes sociais. Muito bom. Eu acho que vai ter que voltar para uma próxima aí. A gente vai ter que dar uma polemizada em alguns assuntos aí. Pegar alguns perfis, dar uma analisada. Bora. Eu topo. Vou pensar nisso aí. Gente, muito obrigado você que chegou até aqui. Já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. A gente sabe que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube ainda não são inscritas no nosso canal. Então já se inscreve aqui, ó, clica no botãozinho. Deixa o seu like também, compartilha com seu amigo, profissional, colega que você acha que vai fazer sentido esse papo aqui também. Agradecer aos nossos apoiadores, agradecer ao Do Zé Café, que é uma micro torrefação de cafés especiais. Então, você que ainda não conhece a do Zé Café, vou deixar o link também aqui com o dono da marca do Zé Café. A gente gravou um episódio bem legal aqui com ele falando sobre cafés especiais. E ele deixou também aqui um presente para nossa convidada. Oba! Cafés Adoro especiais. Café. Obrigada. Depois você faz lá. E se gostar, marca o... Com certeza você vai gostar, não tem nem o que discutir aqui. E marca o do Zé Café, marca o Papo de Marca Podcast também. E vou deixar o link na descrição aqui do episódio do José Cursino. Agradecer também a Flow Coffee Morumbi, um restaurante localizado aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi. Então você que está buscando um almoço, um café da manhã mais saudável, uma opção mais saudável, tá aqui na descrição também. Eles atendem delivery na região de São Paulo. Agradecer a agência B-Hub, que sempre nos recebe também aqui nos estúdios em Moema. Tá entregue mais um episódio. Muito obrigado, Karina. Espero que você tenha gostado. Obrigado você e até a semana que vem. Valeu!